Então, né, vamos lá. Tipo assim, então, eu vou fazer o seguinte, né? Quem quiser comentar alguma coisa pode sempre comentar aquilo pelo chat, tá? E quem quiser falar, não tem problema nenhum que eu vou ficar com o chat aberto aqui e eu vou compartilhar uma outra. Se você sempre que eu precisar compartilhar, eu vou compartilhar uma outra tela, tá bom? Então, vamos lá, tá? Então, olha só, esse é o curso de, de rede de computadores, né? Então, na verdade, por que é um dos cursos básicos? Eu acho que é um dos cursos importantes para quem está vivendo a realidade atual, né? Principalmente essa realidade de pandemia. É um dos cursos, né, que eu acho que explica um pouco como é que o mundo funciona. E é um curso que ele muda com muita velocidade, justamente porque a tecnologia que a gente está usando, ela muda com muita velocidade. Quando eu comecei nessa vida de computação, os computadores, eles eram o que hoje a gente conhece como desktop, né? Mas na época a gente não chamava de desktop, a gente chamava de computador. Porque quase não tinha acesso, por exemplo, notebook, até notebook se chamava laptop, então, inclusive, né, fica essa dica, né? Você sabe que a pessoa é velha quando ela chama notebook de laptop. Mas essas coisas, assim, então era um mundo cabeado, né? A gente tinha acesso à internet no máximo quando tinha era discado. Então, por exemplo, eu não tive internet na minha casa até bem pouco, até, sei lá, bem mais adulto. E hoje esse mundo é completamente diferente. Hoje a maior parte de vocês acessa a internet, inclusive do celular, né? E para vocês terem noção de como isso é importante, né? A internet ela surge. A internet celular hoje, ela já surgiu já com uma grande força, mas hoje ela é responsável pela maior parte do tráfego, né, que a gente tem na rede. E a gente quer, então, alguns conceitos aí são importantes para a gente delinear a internet, e a partir da aula que vem a gente vai começar a falar sobre eles em mais detalhes. Então, o que eu peço de vocês, né, e fica como dever de casa, ler o capítulo 1 do livro do Kurose para a semana que vem, né, e instalar o Packet Tracer. Então, vou botar aqui no chat, dever de casa. 1. Ler o capítulo 1 do livro texto. E 2. Instalar o Packet Tracer. Se você fizer essas duas coisas, a gente vai começar a conseguir na aula da semana que vem, né, fazer isso com um pouco de tranquilidade, tá? Ter um maior, né, aproveitamento. Então, o que hoje é a aula de hoje? Hoje eu quero conversar com vocês de por que a internet é importante e de onde é que ela surgiu, né? Então, tudo começa com a Guerra Fria. Antes que alguém possa dizer o seguinte, assim, a gente já tinha sistemas de comunicação de longa distância, né? O telefone já funcionava muito bem. Não, eu não compartilhei, Matheus. Por enquanto eu estou só falando. Eu vou só discutir com vocês um pouco, mas por enquanto eu estou só falando. Ela surge, né, bem no passado e a gente já tinha sistemas de comunicação de longa distância. O telefone já funcionava bem. Mas durante a Guerra Fria, os Estados Unidos tinham muito medo de que chegasse a uma guerra nuclear e que não se conseguisse, né, obter comunicação. Então, quais eram os problemas que os sistemas de telefonia eles tinham? Eles eram extremamente centralizados em algumas poucas centrais telefônicas, né, nos Estados Unidos. Eles eram extremamente caros, né, e eles eram de difícil reconfiguração. Então, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos começam no final dos anos 60, começo dos anos 70, projetos de redes de comunicação. Essas redes de comunicação deveriam ter como característica a independência, né? Você não teria um ponto de centralização, que eu conseguisse, né, ao perder alguma dessas entradas de comunicação, continuar com o estabelecimento de comunicação entre diferentes entidades, né? Que eu conseguisse, que isso fosse extremamente barato, isso precisava ser extremamente barato, pode falar. Desculpa, você está compartilhando a tela? Porque... Não estou não. Ah, tá. Eu e outro aluno. Tá. Tô não. Então, assim, estou só falando por enquanto.
Então, na verdade, todo esse processo de comunicação, esse processo foi muito importante, e então a gente costuma dizer que esse é um esforço que começou nas Forças Armadas, né? Então, é claro, o que a gente entende hoje como internet, né, não era pensado no começo da rede. Ela era feita... Se vocês forem pensar no início das redes, até mais ou menos os anos 80, a internet era muito parecida com os celulares da gente. Era uma série de aplicações separadas que utilizavam a rede como meio de comunicação, mas você não tinha uma forma única de visualização. Hoje, por exemplo, tudo que a gente faz praticamente é via HTTP, ou é via um browser, né? Melhor dizendo, do que via HTTP. A gente está aqui fazendo essa videoconferência via HTTP. Né? E de onde é que surge a ideia da internet? A internet ela é fortemente inspirada no correio, no sistema de correio americano. Né? Então, o que a internet tenta, e tudo que foi feito, tenta, de certa forma, emular o correio norte-americano. Tá? Então, eu vou mostrar um exemplo disso em vários detalhes na aula que vem, quando a gente falar sobre pilhas de protocolos. Mas a ideia é que o que a internet tentou fazer foi emular esse processo de troca de cartas, né, que existia, como se as mensagens fossem cartas, fossem telégrafos, fossem imagens, coisas que você quer, né, trocar. Então, o que rolou nessa história como um todo? Né? Isso fez com que uma das coisas mais bizarras e mais interessantes que a gente tem na computação hoje é um único e simples fato, que se vocês não aprenderem mais nada comigo, vocês deveriam aprender essa seguinte frase que eu vou dizer, guardar isso no coração. E aí eu tenho um sistema, que é o que eu sempre digo para os meus alunos quando eu estou dando aula, que é o sistema que eu chamo de caveira. Caveira não é algo que eu acho importante, caveira não é algo que eu acho que é relevante, caveira não é algo que eu acho que você devia botar um marca-texto. Caveira é um negócio que eu vou cobrar com 112% de certeza, porque até se eu esquecer de cobrar, eu vou cobrar. 100% das coisas na internet são troca de arquivos. Você troca mensagens, elas são lidas, armazenadas no seu computador e depois processadas. Inclusive, essa mensagem, essa videoconferência que a gente está fazendo agora, ela é uma mentira. Ela aposta no seguinte fator, que os seus ouvidos e os seus olhos, eles são um cocô. Né? Ou seja, os ouvidos e olhos do ser humano são tão lentos em perceber mudanças que o atraso de transmissão, e a gente vai falar muito sobre o termo atraso aqui no curso, eles são menores do que você consegue perceber. Então, tudo que está acontecendo é o seguinte, todo o processo dessa videoconferência, nesse momento eu não estou trocando vídeo, estou trocando só áudio com vocês, mas esse processo da audioconferência que a gente está fazendo é o seguinte, o meu microfone captura a minha voz, ele vai fazer um processo que a gente vai chamar de digitalização da minha voz, vai separar em pequenos pedaços chamados pacotes, e aí isso vocês podem marcar pacotes, e esses pacotes eles vão mudar de nome ao longo dos capítulos do livro, eu já aviso isso logo de cara, né? Esses pacotes são mandados pelo meio de comunicação, no caso cabeado ou sem fio, eu, por exemplo, estou usando uma rede sem fio aqui com vocês, trafegam pelo meio pela operadora, né? E vão chegar a vocês, até a placa de rede de vocês, onde isso vai ser remontado e apresentado para vocês. Então, todo esse processo tem que durar menos de 200 milissegundos, que é o tempo que vai demorar para que vocês percebam que tem um atraso, tá? Então, na verdade, tudo que está acontecendo aqui é como se vocês tivessem qual player de áudio vocês usam? Para ouvir música, ouvir... Não vale falar que vocês usam aquele SoundCloud, não sei como é que é como vocês querem ver um filme, sei lá, se baixou um filme, legalmente, obviamente falando, né, gente? Você pegou, né? Claramente, a gente está falando de uma coisa bem legal. O VLC, obrigado, Letícia. Então, Diego, todo mundo falou VLC, Deus os abençoe. Então, Deus abençoe. Então, na verdade, imagina que, na verdade, o seu browser funciona exatamente como o VLC, só que, na verdade, esse MP3 é minha voz. Só que isso é tão rápido que a gente não consegue, né, fazer. Já dá para streamar torrent também, mas é claro que a gente só streama torrent de filme aberto
sem DRM e que, na verdade, os autores queriam fazer isso, né? E de cursos abertos também, tá? Então, na verdade, eu pensei em fazer essa aula via streaming usando o OBS Studio, né? Mas eu comecei a pensar que eu ia fazer alguma cagada nesse meio de caminho e a gente ia acabar ficando sem aula. Então, eu achei melhor que isso não acontecesse. Então, todo esse processo é troca de arquivos. Então, e é isso que permite coisas como, por exemplo, vocês já viram as iniciativas da Sony, da NVIDIA e da Microsoft de dizer o seguinte, ao invés de você ter um console ou comprar um jogo, que você, na verdade, compra é uma licença para um servidor e você pode jogar qualquer... sabe, Final Fantasy, que é o que eu jogava muito, Cyberpunk, enfim, o que quer que seja, você não precisaria ter o console, você jogaria, rodaria no servidor e viria para você em vídeo em tempo real. Então, na verdade, é como se você interagisse com a aplicação e a aplicação te dá. Isso é uma mentira, mais uma vez, é a magia da rede te debochando de você, onde, na verdade, né, tudo isso, Final Fantasy é só amor, Paloma. Então, desculpa, gente. Eu precisei tomar um gole de café. Então, na verdade, né, tudo que você faria era mandar os comandos pela rede, ia rodar e renderizar no servidor e devolver para você o vídeo. E, inclusive, não sei se vocês se lembram da iniciativa do Google Stadia, que era o console do Google. A ideia do console do Google era a mesma coisa. Desnecessário dizer que com as redes como a gente tem hoje, que elas são um cocô, né? Elas oscilam bastante, né? Elas não só oscilam... Eita! Então, né, em essas redes que são, tipo assim, são um pouco mais lentas, né? É claro que o desempenho desse tipo de console, por enquanto, vai ser, né, ruim. Mas conforme o tempo for passando e o desempenho for melhorando, isso deve ser cada vez mais o caminho. E a gente tem adotado muito esse padrão, né? Então a gente tem tentado muito jogar as coisas. E uma das coisas que a gente faz muito, e a gente vê isso muito, é a ascensão dos Chromebooks, né? Como assim a ascensão dos Chromebooks? Né? Tipo, Cláudio, vocês sabem o que é um Chromebook, não sabem? É aquele notebook que não tem HD? Que é tudo no Drive e tal? Não, mais ou menos não tem HD, mas a ideia seria que o sistema operacional eles fosse um Linux muito enxuto, para botar muito rápido, e que a maior parte das coisas você acessasse pela nuvem. É a ideia do Chrome OS, né? É claro que hoje em dia já é um pouco diferente isso, mas a ideia básica é essa. E na prática, se vocês medissem o tempo que vocês passam em determinados softwares, né? A maior parte do tempo vocês passam ou no browser ou em algum, sei lá, tipo, qual editor de texto que vocês usam na maior parte do tempo? A maior parte do tempo eu uso o Google Docs, mas eu poderia estar usando, sei lá, o LibreOffice ou o Word, mas, enfim, né? Mas dificilmente a gente está escrevendo tanto. Acho que a maior parte do tempo a gente realmente usa o browser. Então, o que o Chrome OS se baseia é que a maior parte... Overleaf, né? Deus te abençoe, Paloma. O Overleaf também, a gente deixa ele bastante aberto. E todo esse processo, né, que a gente está tendo, esse processo, ele é baseado, tipo assim, no princípio seguinte, você não está fazendo as coisas locais. Você está fazendo as coisas na nuvem de alguém. Mas nota o seguinte, apesar disso ser muito interessante e hoje isso ser permitido, isso é uma coisa extremamente perigosa. E por que isso é extremamente perigoso? Porque a gente deixa de ter, digamos assim, o controle sobre os arquivos que a gente tem. Tá? Então, na verdade, isso tudo está no servidor de alguém. Então, assim, não sei se já viram um meme, tipo assim, acho que eu vou compartilhar esse meme com vocês aqui. Ou seja, não compartilhei nada até agora, vou compartilhar uma imagem, né? O cara que está sabendo direitinho o que está fazendo da vida.
Então, essa primeira imagem aqui, né, não existe nuvem, o que você tem é o computador de alguma outra pessoa, é bem isso, né? Tipo assim, não existe uma nuvem do Google. O que você tem é uma série de servidores que são amarrados de uma forma inteligente, né? E isso é um pouco bizarro, né? Se a gente pensar o seguinte, que a gente está deixando os nossos arquivos, as nossas propriedades intelectuais junto com o trabalho de junto com outras empresas. E se a gente para pensar que, na verdade, pensa no caso do que a Paloma falou, por exemplo, do Overleaf. O Overleaf é um editor de LaTeX. LaTeX, né, é uma linguagem de marcação para a criação de documentos. Uma que eu uso bastante, né, para vocês terem uma noção aqui, vamos lá, aqui, Overleaf. Professor, eu tinha visto até esse meme Meme não, eu vi isso como comentário de Facebook de um grupo que eu sigo esses grupos de Facebook falando de programação. E aí era um meme de... Não era exatamente um meme, mas mostrou como a gente evoluiu, né? E mostrou, disquete, CD, pendrive e nuvem. Aí nos comentários estava todo mundo falando, cara, nuvem é só o computador de alguém, sabe? Não é a evolução desse tipo de armazenamento. Inclusive, assim, tem uma galera que é extremamente crítica a esse modelo de nuvem, né? Esse modelo de como a gente trabalha. E por que a galera é tão crítica a esse modelo de nuvem? Não é porque... Cara, Lucas, isso é uma das janelas do Chrome que você está vendo. Tem umas 3 delas, assim, pesquisando coisa ao mesmo tempo. Você dá para ver, assim, que a minha cabeça é uma loucura ensandecida. Mas haja SSD e HD, mas tudo bem. Né? 16 GB de RAM e 16 GB de swap. Mas vamos nessa aí que tá ruim. Tá ruim, mas tá bom. Né? Então, só vou... Gente, assim, vocês podem ter certeza, quando dá um crash eu perco tudo, eu nem sei o que tinha aberto, tá? Então, mas você não fixa, não? Você não deixa fixado? Não fixo nem um pouco. Gente, isso aí é a minha cabeça, assim, trabalhando. Deixa eu ver aqui, por exemplo. Eu estou fazendo... o próximo curso é de programação avançada. Então, vai ser a primeira aula de programação avançada. Então, eu vou dar o curso inteiro de JavaScript hoje, JavaScript básico, e vou tentar fazer com eles uma single page application. Então, eu tenho uns 14 vídeos de single page application aberto aqui. Por algum motivo, eu tenho um vídeo de como abrir uma empresa na Inglaterra. E várias coisas, assim, tipo, de data science, que são coisas que eu estava estudando em paralelo. E uma coisa que eu quero comprar, que eu não sei se vocês conhecem, mas tem tudo a ver com a aula de hoje, é o Arduino Nano 33BRE, que ele é um sensor para a internet das coisas, que é uma das coisas que eu vou falar hoje ainda com vocês. Né? Mas para vocês terem noção, voltando a esse problema aqui do Overleaf das web applications, né? Cara, eu tenho uma porrada assim, eu tô com o mesmo problema, eu tenho tanta playlist no YouTube que eu nem mais sei onde tá. Né? Essa aula está sendo gravada, e a JS também. Eu gravo tudo, gente. Gente, olha só, entenda o seguinte, para a gente ter essa conversa. Eu acredito que, como universidade pública, tudo que eu faço deveria estar disponível para qualquer brasileiro, incluindo as minhas piadas ruins. Então, eu gravo tudo e coloco no YouTube. Não tem problema. Tipo assim, eu acredito muito nisso, tá? Então, a única coisa é que às vezes demora para subir o vídeo no YouTube, porque eu tenho 6 bilhões de coisas para fazer que eu estou tentando me virar nos 50 para fazer acontecer, mas não... As piadas são caveira, Paulo. As piadas, eu aprendi com o professor da graduação, né, que, na verdade, todo o conteúdo vocês conseguem aprender sozinhos, vocês nem precisavam tanto da gente, precisavam só de uma bibliografia e de umas playlists, mas as piadas são o que marcam, são o que ficam. Então, a gente continua contando piadas. Dúvidas, traumas e desilusões, com certeza. Então, qual é o problema, por exemplo, do Overleaf? Imagina o seguinte, você é um cientista brasileiro, como é o meu caso. Vocês estão vendo aqui que eu tenho uma porrada de projeto final, dissertação, artigo aqui escrito, né? Em projetos que estão sendo feitos simultaneamente com uma porrada de gente. Vocês conseguem entender que isso aqui é o produto intelectual da Universidade Brasileira? Concordam comigo? Sim. Eu concordo.
E aí eu vou fazer uma pergunta, desculpa o palavrão, o que esta porra está fazendo um servidor estrangeiro? Ou, melhor ainda, onde é que está o servidor do Overleaf? Ou qual é a garantia que esse servidor do Overleaf não vai estar sendo utilizado por terceiros ou quartos? Então, assim, é muito interessante a gente ver o seguinte, que isso talvez é uma problemática que a gente não se dá conta, mas o serviço é tão bom que a gente finge demência, né? Eu costumo brincar muito com isso, né? Que a gente finge demência. Eu vou pegar, sei lá, um artigo meu que tenha sido aprovado, sei lá. Tem vários aqui, vou escolher qualquer um aqui. Eu podia dar uns nomes melhor, né? Nossa Senhora. Isso aqui, acho que isso aqui foi. Então, por exemplo, esse paper aqui foi publicado. Então, beleza, foi publicado, acabou, esse é só o artigo, o código-fonte do que foi passado. Mas o que impede desse artigo aqui, de, por exemplo, se isso aqui ter sido pego antes de eu publicar? Nada. Né? Na verdade, nada. O que a gente tem é fé, né? E tenta seguir a vida com a fé. Então, essa é a problemática que a gente tem dessa rede. Ou seja, e a gente sabe, por casos recentes, como, né, o vazamento de dados da NSA, que empresas gigantes como Google, Facebook, eles liberam dados para o governo americano. Eu não estou dizendo que estejam errados ou certos, porque são empresas sediadas em solo americano. Mas eu estou dizendo o seguinte, eu não estou sediado em solo americano. Ah, Cláudio, então está resolvido, é muito fácil, é só a gente colocar isso numa empresa brasileira. Mais ou menos. Isso não é bem assim, né? Primeiro, né, não vou nem entrar no mérito de assim, de qual empresa brasileira, porque isso é mole. Uma empresa pode surgir uma empresa que presta um bom serviço e você segue a tua vida com isso, né? Mas a questão é a seguinte, né, se você pega coisas como a Lei Geral de Proteção de Dados, e é isso que vocês têm que tomar cuidado, porque o que eu quero passar para vocês é o seguinte, vocês são alunos da UFRJ. Hoje vocês são alunos. Daqui a 10 anos vocês vão ser líderes profissionais, né? Eu falo isso com ganho de causa. Uma parte de vocês ou está no final da adolescência, seus 19, né? Ou está no começo da vida adulta, com seus 20 e poucos. Daqui a 10 anos, vocês vão estar no mercado de trabalho e tradicionalmente o aluno da UFRJ, ele é uma liderança ou técnica ou gerencial. É o que a gente fala, o nosso aluno tem esse perfil. Para onde é o que o nosso aluno faz. Então, se vocês não se preocuparem com essas coisas agora, alguém vai se preocupar por vocês. E talvez alguém que tenha uma capacitação técnica pior do que a de vocês. Tá? Então, isso a gente tem que estar sempre refletindo sobre esse tipo de questão. Então, né, quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, a gente quer fazer essa proteção, né, as tuas informações, a tua privacidade, ao que você está comprometindo, não só pelo seu direito como cidadão civil, né, mas também por questões de propriedade intelectual. Né? Como é que eu sei que esses dados que são importantes eles não estão sendo acessados por outras pessoas? Cláudio, mas aí, se for por isso, eu nem e-mail tenho. Né? Ou então vocês vão dizer para mim, Cláudio, mas o e-mail da Poli é do Gmail. Eu falo, não está exatamente no top 3 coisas que eu mais gostaria que acontecessem, mas a gente consegue levar de boas e continuar utilizando, porque é bastante confortável. Então, a gente tem umas dificuldades, a gente tem algumas, né, dessas considerações que a gente tem que lidar bem. Né? Essas são coisas que a gente precisa, né, tá sempre se preocupando. E como eu estou falando, o mundo mudou. Né? A gente não está usando mais simplesmente os dados do computador da gente de casa. Hoje, os celulares correspondem pela maior parte do tráfego da web. Né? Então, isso muda como a gente configura essa informação. Para vocês terem noção, a minha formação é de rede sem fio, então eu dava uma aula de pós-graduação a nível de especialização de rede sem fio, quando saiu a lei de incentivo
as teleoperadoras, né, do Brasil, e eu fiquei assim, cara, mas o 3G é muito ruim. Por que a gente não botou banda larga, tinha que cobrir o Brasil todo de fibra ótica, vamos fazer... E aí, tipo assim, né? Isso, do ponto de vista técnico, faz muito sentido, o que eu falei. Mas do ponto de vista, né, de político, não faz. Né? Porque, na verdade, isso seria um alto custo de infraestrutura e não resolveria o problema no curto prazo. Quando você investiu nas teles, a gente passou a ter o acesso a outras coisas importantes, como, por exemplo, né, a flexibilização da internet móvel. Então, assim, a minha opinião ela mudou verticalmente quando eu estava num ônibus, né, indo, sabe-se lá Deus para onde, né, e eu vi o motorista do ônibus, o trocador, na época ainda tinha trocador, o trocador do ônibus, ele estava assistindo YouTube num celular, que era um Nokia Asha. Vou até botar aqui. Eita. Deixa eu botar só aqui, mostrar qual era o modelo, pra você ter noção. E o cara tava vendo YouTube nesse celularzinho aqui, que na época que já ele era um celular barato, hoje você encontra ele como tá aqui por 100 pratas, entendeu? Isso muda a percepção, porque dá acesso à população a uma série de tecnologias, né, que antes ela não tinha acesso. Né? Então, esse celular aqui, eu tive alguns celulares parecidos com esse, né? Porque quando eu era molecote, a grande fabricante de celular tipo Desejo, eram tanto a Nokia quanto a BlackBerry, mas a BlackBerry era extremamente cara, então eu não tinha acesso, né? Então, esse celular muda. Quando vem, e aí que é importante que vocês notem na aula de hoje, a importância que a Apple teve, né? Por Cláudio, você é Apple fanboy? Não. Eu tive um MacBook Air, foi uma excelente máquina, ele funciona até hoje, já deve ter uns 9 anos, eu uso ainda, mas ele já é uma máquina mais antiga, tem só 4 GB de RAM, e hoje ele roda um Linux no MacBook, mas eu não sou fã da Apple, mas a gente precisa entender o seguinte, em 2007, quando o iPhone lança com a tela de toque, ele muda como a gente passa a entender computação. Ele muda completamente como a gente passa a entender comunicação de forma geral. Com o avanço das App Stores, aí, logo em seguida o Google repensa o Android, e hoje o Android é o sistema operacional mais utilizado do mundo. E isso tem que estar muito claro para vocês, porque o Android ser o sistema operacional mais utilizado do mundo quer dizer que muita gente não usa computador. Entendam isso que eu vou falar o seguinte, muita gente não usa computador para nada. Muita gente, única e exclusivamente, vai usar o celular para 90% a 100% das transações digitais que faz. Eu conheço pessoas assim, que não usam computador, não usam nada. Né? Tem, sei lá, um videogame, porque o videogame roda na internet, e usam o celular, incluindo... Eu vou compartilhar aqui um caso com vocês, 2 casos, que são, para vocês terem noção de para onde, do que eu estou querendo dizer. Ai, meu Deus, não sei mais digitar. Então, olha só esse caso aqui. Esse é o caso de um rapaz que ele trabalhava, ele é um desenvolvedor inclusive relativamente famoso, desses de YouTube, que o cara, ele trabalhava a maior parte do tempo dele usando um tablet como plataforma de desenvolvimento. Tá?
isso aqui é de 2017, mas tem esse rapaz aqui em 2012 ou 2013 que ele fez isso com o iPad. Qual é a história desse candão, né? Ele tinha um MacBook Pro de 17 polegadas, na época que ainda se vendia um MacBook Pro de 17 polegadas, e ele tinha uma coisa que é muito, muito prejudicial à saúde de um computador, que a gente chama de fílio. Numa determinada noite, né, maravilhosa, a filha dele jogou uma mamadeira no MacBook Pro dele e destruiu o MacBook Pro do cara. Depois de ter deixado a criança para adoção, ele foi na loja da Apple, comprou um iPad, na época no iPad, acho que é iPad 2, iPad 2, sei lá. Tá aqui, ó, iPad 2 e um tecladinho da Apple, né? Que inclusive esse teclado é maravilhoso, e comprou uma instância na nuvem, que inclusive é muito barato, assim. Vou te mostrar para vocês o seguinte: essa instância da nuvem, ela é extremamente em conta. Você consegue comprar uma instância na nuvem hoje, né? Digital Ocean VPS. A Digital Ocean é a que eu gosto, tá? Mas assim, não quer dizer nada, tá, gente? Eu gostar e nada é a mesma coisa. Mas, assim, eu, particularmente, se eu fosse pegar uma hoje, eu pegaria a Digital Ocean por causa da latência. Tem uns planos aqui. Não, aquele garoto eu já vou falar do caso dele. Esse caso é maravilhoso. Cadê o plano aqui? Gente, começa com $5 por mês. Tá certo que hoje em dia $5, né, são R$150, mas tudo bem, a vida é assim. Então, você conseguiria uma instância na nuvem por $5. Você conseguiria mudar a tua instância de acordo com a tua necessidade mensalmente. Então, isso é uma coisa interessante. Cláudio, mais $40 numa instância na nuvem, no final do ano, isso representa $480. Mas, na verdade, se você troca de computador a cada 2 anos, isso pode passar a não ser um problema, entendeu? Porque você, ao invés de trocar de computador, você teria uma empresa fazendo isso por você. Mas seria melhor ter um recurso dedicado. Talvez. Depende do caso. Né? E para vocês terem noção do quanto isso é interessante, esse rapaz aqui, ele fez isso, ele programava em C++ e em Qt. É claro que em 2012, né, as ferramentas eram piores do que tem hoje. Né? Então, por exemplo, ele escrevia no Vim. Né? Não, sim. Isso não. A gente tem vários casos de pessoas que hoje em dia fazem isso, mas esse foi um dos primeiros casos que eu vi e que o cara realmente, né, trabalhava. Então, o que ele falou assim, cara, isso é um estilo de vida. Né? Então, isso... Cara, eu uso Vim, Caio. A minha ideia principal... né? O meu editor principal é o VI, mas... Né, não é exatamente a primeira escolha de todo mundo, e eu entendo. Eu gastei um tempo da minha existência aprendendo a mexer com VI. Né? Uma instância na nuvem é uma máquina que você vai dar um acesso remoto, né, para que você possa utilizar, e que, na verdade, a empresa que provê a instância, que a gente vai chamar agora de Droplet, ela é responsável pelo backup e conservação desse teu Droplet. Então, assim, não teria... Por exemplo, assim, no caso do cara, os dados que ele tinha eram muito importantes. Então, quando a neném dele jogou a mamadeira no computador, ele perdeu 2 semanas de trabalho. Isso jamais aconteceria aqui, entendeu? Então, a ideia que esse cara fez foi justamente isso aqui. Né? Ele trocou o mundo dele, reclamou, né? Ele depois continuou usando, tem um outro artigo dele, né? Ele ficou usando isso durante 1 ano, depois ele abriu uma startup e ele não conseguiu utilizar, porque, na verdade, ele usava muita coisa de eletrônica, mas a ideia é que, né, para muitos trabalhos, imagina o seguinte, que você está escrevendo, o teu trabalho é um trabalho puramente de edição de arquivos, é um trabalho puramente de colaborativo,
esse ambiente é um ambiente barato que uma parte das pessoas poderiam utilizar. Se você pega hoje um tablet ou um Android na nuvem desse ou no Mercado Livre, eles estão extremamente baratos. Né? Um outro rapaz fez a mesma coisa, só que com um ambiente Android. E ele, inclusive, mostra, né, que ele usa o setup dele para tudo, e as aplicações que ele tem são as aplicações que particularmente eu uso também, tipo Chrome, Slack, calendário e o Termux, que é um ambiente de desenvolvimento offline. Então, tem uma série de aplicações que a gente consegue utilizar e que as pessoas usam, né? E que esse rapaz também estava utilizando o tempo todo. E o único questionamento dele aqui, né, tem um bom teclado, e esse parece ser uma coisa boa, né, de se fazer. Né? Enfim, né, esses são exemplos, né, de modelos de computação que são muito diferentes e que hoje são cada vez mais possíveis. Eu tenho um amigo meu que ele trabalha com freelance, né, e ele usa esse mesmo, ele é um bruxo do VI, né, e ele faz todo o desenvolvimento dele pelo celular. Na época, se eu não me engano, que ele começou a trabalhar com isso, ele começou com um dos primeiros modelos do Galaxy S6, né? Um dos primeiros modelos da linha Galaxy foi o Galaxy S6, que era um dos primeiros que exportava via HDMI para uma tela de computador. Então, tudo que ele fazia estava num droplet desse da nuvem. Ele, em casa, ligava o celular dele num monitor grande. Ele digitava, acessava o droplet dele via SSH, né? Que é um protocolo, a gente vai falar sobre isso, né? Quando a gente falar no capítulo 2 do Kurose. É um protocolo. Ou seja, ele fazia um acesso remoto a essa máquina dele na nuvem, né? E as únicas coisas que ele tinha em casa eram o celular e o PlayStation. O PlayStation servia para ele jogar e assistir Netflix, se eu não me engano, né? Ou era um Xbox, uma coisa assim. E o celular servia para todo o resto, para comunicação e para ele trabalhar. Então, na época que ele comprou, ele falou, ele pagou tipo R$3.300 no celular, e eu falei, cara, você fumou maconha estragada? Por que você vai pagar R$3.300 no celular? Ele falou, Cláudio, não, eu estou comprando um computador, né? Eu não quero mais, assim, o que eu faço é muito... Ele virou assim, o ambiente de trabalho dele era o Tmux, que é o multiplexador de terminal, o Git e o VI. Vim, né, no caso, ninguém usa VI hoje em dia. Então, assim, ele falava, com isso aqui eu consigo trabalhar de boas, um monitor bom, um teclado bom, e eu nem quero usar mouse, eu posso usar simplesmente o meu ambiente de trabalho, e ele estava tudo em Markdown. Markdown é uma linguagem também de escrita, né? Então, assim, a vida dele migrou. Então, quando eu comecei, as pessoas usavam o Windows 95, o Windows 98. Meu primeiro computador tinha o Windows 95. Então, todo mundo usava basicamente, mais ou menos, o mesmo ambiente de trabalho. Hoje o mundo é muito diferente, né? E a gente vai estar vendo, né, essas iniciativas começarem. E é muito importante vocês entenderem o mundo, porque se vocês forem parar para analisar, e aí eu volto ao caso da Apple, a Apple foi um dos grandes precursores dessa revolução, né, já lá em 2007. Qual é o computador de entrada da Apple? Essa é uma pergunta. iMac? Não. Aquele Macintosh? Não. Como é que é? Não é o Mac Mini. O Mac Mini é um desktop. Seria um Não, iPhone. é um iPhone. O iPhone, eles queriam fazer isso e agora estão numa encruzilhada. É o iPad. O computador de entrada da Apple é o iPad. O iPad Pro, ele surge quando some o MacBook Air de 11 polegadas. A Apple fez isso de propósito. Eles modificaram a linha deles de computadores dizendo o seguinte, o futuro, ele não é Intel, o futuro é ARM. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se ligar, né? Isso é um statement que é Intel. Eles, na verdade, usam o Apple M1. Então, isso é uma coisa que a gente precisa começar a entender. Os processadores, né, que estão por trás dessa revolução. Então, deixa eu ver aqui a loja da Apple. Aqui no Brasil, os preços são impraticáveis, tá, gente? Então, assim, eu não vou nem abrir os preços porque eu não quero me sentir mal. Mas, né? Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Jesus. Né? Mas é o iPad Pro, é o computador, é a experiência que eles imaginaram que a gente que queriam passar.
um dispositivo de toque, mas também tivesse acesso ao teclado com essa caneta. É claro que quando você compra isso aqui, né, você gasta o PIB da Tanzânia, cada iPad vendido deve aumentar o preço das ações da Apple, né? Nossa, não, daqui a pouco... Falou, mas se você comprar o teclado, a caneta e o iPad, você compra um carro, não precisa ser de segunda mão, não. Você compra, você dá entrada num apartamento. Mas, enfim, vamos deixar isso aqui quieto. Mas essa era a ideia da Apple, né? Eles surgem numa faixa de preço similar, eles surgem numa faixa de preço muito similar, por volta de $800, né? E isso é a visão que a Apple tem. E se vocês começarem a ver vocês vão ver vários artigos na internet da galera usando o iPad Pro como um único computador. Então, a ideia é que você venda essa ideia de que ele pode substituir o seu notebook. Entende como isso é uma propaganda, né, extremamente interessante da gente notar para onde a computação está indo? As pessoas querem um computador móvel. Querem sim. Eu entendo isso, né? Mas isso aqui é uma tendência que o mercado joga para a gente. Então, esses são novos modelos de computação que eles se apoiam fortemente na internet, se apoiam fortemente nessa tecnologia móvel, e vão se apoiar fortemente no 5G. Para vocês terem noção de uma coisa interessante, em 2012, dá sim. Professor, sei que não chega a ser a parte de... Não chega a ser exatamente de tablet, de tablet, mas o que eu tenho visto bastante, principalmente com essas propagandas que eu vejo o youtuber fazendo, eu vi muito mais propaganda de notebook do que computador de mesa. Não, gente, olha só, o computador de mesa ele se transformou num produto de nicho, né? Você vai ter um computador de mesa se você joga, para você ter uma placa de vídeo bizarra, se você edita vídeo, se você tem... Mas se você faz tarefas que não são tão... precisam tanto do processador ou de uma placa de vídeo, a galera está indo para notebook. É muito cômodo, é muito prático, né? Para a empresa é ótimo, porque inclusive a manutenção de notebook é muito difícil, tá? Então, assim, esse ambiente está todo feito. Que esse é um exemplo assim, de um cara que desenvolve utilizando esse ambiente, com Termux e Vim no iPad. E justamente a questão do jogo é isso. Eles querem fazer, as empresas estão buscando fazer servidores de jogos que você simplesmente faz o streaming pelo seu device, né? Então, assim, isso aqui não é uma propaganda do iPad, é mostrar o seguinte, né? Como o mundo mudou. Então, se você vai no Samsung DeX, o Samsung DeX é a resposta da Samsung a esse modelo. É um ambiente de desktop que você estende do teu celular ou do teu tablet. Ele tem uma carinha de desktop. Ele é de propósito, né? Isso é feito dessa forma. Então, tem uma discussão, sim, muito grande, né, sobre como essas coisas vão ser feitas, de como esse modelo. Para vocês terem noção, isso começa muito em 2014, com a ascensão do 4G. Mas é justamente isso, Vitor. É assim, você poder jogar independente da plataforma, e aí você ter coisas como subscrição, né? Aí assim, o meu MacBook Air, ele é muito antigo, né? Ele tá lá só se eu precisar trabalhar com alguma coisa com iOS, tá? Mas, por exemplo, para navegar na internet é tranquilo, mas, enfim. Cara, isso é completamente independente do teu recurso computacional. Você tem o mesmo recurso que, por exemplo, você teria no Netflix, né? Então, até para vocês terem uma visão diferenciada, em 2012 teve a ascensão do 4G nos Estados Unidos. Vocês sabem por que o 4G foi popularizado? E foi popularizado para que as pessoas nos Estados Unidos pudessem acompanhar o debate entre o Obama e o McCain em tempo real, né? Então, eu estava indo para uma conferência em 2012, eu ainda estava no doutorado nessa época,
E aí, tipo assim, eu peguei um táxi, porque eu sou completamente perdido das ideias e bem idiota, então tomei umas decisões estúpidas na época. Eu não manjava de viajar, né? Então não entendia muito bem certas manhas, e aí tomei uma decisão errada sobre onde eu ia ficar e acabei precisando pegar um táxi. Aí o cara falou, não, pô, o 4G agora tá bombando aqui e eu posso até assistir Netflix no celular. Eu falei, pô, Netflix? Eu nem sabia direito o que era Netflix naquela época. E, não, bacana. E agora eu vou poder assistir o debate do carro. Então eu vou estar dirigindo e vou estar assistindo o debate. O que eu acho extremamente perigoso, não recomendo a ninguém, mas, né? E me deixou um pouco temeroso em relação ao motorista que eu estava pegando, mas, né, vamos deixar isso quieto. E essa discussão, né? Não, principalmente aqui no Brasil. Mas essa discussão do 4G, o 4G já tinha uma velocidade aceitável. Todos esses dispositivos, com a vinda do 5G, que é exponencialmente melhor, muda. Então, o nosso mundo fica mais conectado. Tá? E aí, né, chega o que a gente chama da terceira fase da web. A primeira fase da web, ela foi dominada pelo Google. A primeira fase da web era busca de conteúdo. A segunda fase da web foi dominada pelo Facebook, que é uma web que a gente diz de significado, que entende os princípios, né, da comunicação, do que você quer para te vender alguma coisa. O Facebook está aí para isso, né? Mas a terceira fase da web é uma fase que entende você. Então a terceira fase da web está diretamente ligado à internet das coisas. Tá? A todos esses dispositivos, né, de internet das coisas, como esse maldito aqui miserável, né? Deixa eu ver esse aqui. Tactics, e AI e Robotics. Né? Eu atuo muito nessa área de AI e robótica, mas nessa questão de internet das coisas, um dos campos que a gente está falando é o Edge AI ou Tiny Machine Learning. Né? Deixa eu ver aqui. Vocês veem que as abas só aumentam, né? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre Tiny Machine Learning, isso aqui é um livro, é o TinyML Book, e esse que é escrito pelo Peter Varden. O Peter Varden é um dos desenvolvedores do TensorFlow. Esse é o Peter, o canal dele no YouTube é muito legal. Eu sou fã, tá? Então o livro é maravilhoso e mostra, né, a preocupação que a gente tem de gerar protocolos de Machine Learning dentro de dispositivos de baixo poder computacional, e tem um curso na EDX, né, que fala justamente sobre isso, e está usando esse candanguinho aqui como ferramenta para isso. Então, a terceira fase da web é a web onde as coisas coletam dados e mandam. E a gente tem uma estimativa que até 2030, a maior parte do tráfego da web não seja mais gerado por seres humanos, seja gerado por dispositivos como esse Arduino, né? E aí, essa é a questão, né? Quem aqui viu Black Mirror? Ou sabe o que é Black Mirror? Já vi. As últimas temporadas não curti muito como as primeiras. Pô, nem sabia que o Falcão tava no Black Mirror. Que isso, o episódio dele é o mais bizarro. É o de realidade virtual. Ah, eu já sei que episódio é. Eu já sei qual é o episódio dele. É o do jogo, né? É. Cara, o pior de tudo, a coisa mais bizarra é que a maior parte dos episódios do Black Mirror a gente já consegue emular. Então, por exemplo, aqui, esse episódio aqui, que é o do porco, né? É um episódio de você conseguiria, né? Isso qualquer um consegue gerar um boato na internet hoje em dia, né? Conseguir um hoax, né? Fake news é a palavra da moda. Esse episódio aqui, né? É claro que entendo o seguinte, é extremamente caricato. Black Mirror é extremamente caricato, mas ao mesmo tempo, né? Ele é extremamente real. Esse cara aqui, né? O episódio dele que ele fala sobre, né, conquistar seguidores, de trabalhar num formato de jogo, de você vender, buscar fama a qualquer custo. Esse episódio aqui é uma coisa real. A gente tem um monte de youtubers falando disso. Esse
o episódio dela das redes sociais, gente, a China faz isso. Esse aqui do San Junipero, né, que, se eu não me engano, é do A Menina Tá Morta, uma coisa dessa assim, né? A gente tem esses 2 episódios aqui, né, do cara que foi condenado. Esses episódios eles são muito interessantes porque na semana passada a gente teve o primeiro upload, né, de todos os dados virtuais para gerar um chatbot com as memórias de um cara. Então, essas são coisas meio bizarras, mas que a maior parte dos episódios, eles são. Tem um episódio, inclusive, que é tipo de um cachorro assassino robô, né, que é meio bizarro. Mas, gente, qual a diferença disso para um drone autômato, né, que vem com uma metralhadora? Inclusive, a metralhadora é muito pior do que a serrinha que o desgraçado do cachorro queria usar, né? Então, com a bomba. Então, essas coisas são coisas que são bem bizarras, né? Que a gente tem uma questão muito complicada de análise e de que a gente precisa pensar para onde a gente quer ir como sociedade, né? O Black Mirror, ele traz uma série de discussões que, por ser muito caricato, talvez ela tenha sido diluído, mas essas questões são muito relevantes. Será que depois de você morrer, as coisas que você falou e que você pensou, elas são suas ou são da sociedade, né? A gente claramente vai dizer, são minhas. Por quê? Se você postou isso na web, né? A tua opinião social, ela não deve... Se você socialmente, né? Se eu reajo às coisas que você faz socialmente, vocês têm uma pessoa babaca na rua e você vai dar para ela um comentário negativo, será que isso não deveria influenciar, no caso dela, do atendimento a cliente, né? Assim, hoje isso parece bizarro, mas isso é facilmente identificado. Então, por exemplo, coisas que já falaram, que já comentaram o seguinte, para que a gente precisa do cartão de crédito se eu posso colocar a minha digital? Mas se eu posso colocar a minha digital, né, será que eu não consigo ter um chip de RFID para entrar nos lugares ou para pagar contas? Então, quais são as dificuldades disso? Não sei se vocês viram uma série que é brasileira, 3%, já ouviram falar, mas ela parte do princípio, né, que todo mundo tem um chip, e esse chip dá para você acesso a uma determinada prova, e em um momento da série, um cara vai lá e rouba o chip do outro. Então, esse tipo de questão é meio bizarro, né, porque quando a gente começa a jogar nossos dados na nuvem, esses dados, ou na rede, né, e esses dados estão lá, né, para quem souber manipular. Então, essas são complicações que a gente tem. Então, quando as redes surgiram, a gente não pensava em segurança da informação. Hoje em dia, é extremamente importante você pensar em segurança da informação. Se a gente deixa de ter os nossos dados locais, esses dados estão na nuvem, quem é que cuida desses dados, né? A gente tem visto vazamentos sequenciais de dados, e como alguns de vocês falaram aqui no chat, esses vazamentos de dados, eles vêm sequer sem que o cara esteja usando grandes recursos, né? Esses vazamentos de dados, eles vêm cada vez mais, né, com cada vez mais constância, de coisas cada vez mais bobas, né, de falhas cada vez mais simples, a gente não sabe programar. Onisciente. Eu não conheço, Milene, eu vou buscar saber um pouquinho sobre essa série, né? A questão do Boston Dynamics, né? Então, assim, se as empresas querem que os nossos dados estejam na nuvem, como é que elas garantem que o nosso dado está protegido, né? Ou então, por exemplo, assim, o vazamento de senhas, a gente tem essa questão, né? Então, todas essas são questões que hoje as redes trazem para a gente, que são muito relevantes e são muito mais complicadas que eram quando eu comecei, né? Ou então, coisas que a gente não se dá conta, que fazem toda a diferença. Por exemplo, aqui eu uso o Ubuntu, né? Eu estou usando o Ubuntu e eu, por exemplo, aqui quero baixar o Visual Studio Code, né? Eu tenho uma instalação aqui do Visual Studio Code, mas eu quero, por exemplo, baixar, sei lá, o Postman eu já instalei. Não quero baixar nada aqui. Julia, vamos lá. Vou instalar o Julia. Então, isso aqui vai precisar. Pronto, estou instalando. Ele está baixando. E se vocês não acham isso bizarro, vocês deveriam achar isso bizarro,
né? Porque há 20 anos atrás, o software era a caixinha, né? Você ia numa loja, comprava uma caixinha e instalava isso no seu computador, né? Ou jogo, ou qualquer coisa assim. Hoje, você tem coisas como modelo de subscrição, né? Como assim modelo de subscrição? Eu estou falando do Office 365. Que se você vai aqui na loja da Microsoft, né, você pode ter acesso ao Office por uma taxa. A gente pensa a mesma coisa do Netflix, a gente vê e cada vez mais surgindo, né? O Lucas falou aqui do Disney Plus, tem a Amazon Prime, né? E se cada um desses... Cara, assim, você está falando de jogar um jogo com 5 CDs diferentes, e que na época que era disquete, que você tinha 300 disquetes, e o disquete era uma parada assim, que se você encostasse com o dedo diferentinho, o disquete explodia, o negócio explodia. Então, assim, é bem bizarro, né? É bem bizarro como as coisas mudam, né? Então, nossa. Então, esse modelo tem sido adotado, né? E aí gera algumas questões, como por exemplo, quando o Netflix surgiu, ele deu um drop absurdo na quantidade de pirataria, né? Então, o que o Netflix mostrou é que, assim, que a galera não quer piratear. O que a galera não queria era... O que a galera quer é ter acesso aos recursos. Só que quando começa a ter Netflix, começa a ter Amazon isso, Disney isso, esses vários streamings diferentes... Ah, sim, sim. Casar, tipo assim, baixar música, né? Isso era uma coisa que a galera fazia, né? Hoje no Spotify isso é um stream, isso é ridiculamente rápido. Cara, baixar música de conexão de escada, você ficava às vezes um final de semana para baixar uma música. E nem toda máquina conseguia tocar, era um negócio super bizarro. Então, é um mundo muito diferente, né? E que eu costumo brincar, né, que o Netflix fez mais pelo combate à pirataria que todas as políticas anti-pirataria do universo. Só que quando começou a ter vários serviços de streaming, você acaba querendo ver coisas diferentes. Por exemplo, você tem American Gods na Amazon Prime, você vai ter o WandaVision no Disney Plus, aí você vai ter o próprio Black Mirror no Netflix, né? Então, tipo assim, acaba que a galera volta para a pirataria. Então, esse jogo, né, de transição que ele é muito complexo, né? E socialmente ele é difícil de ver, né, da gente entender. Então, por exemplo, Game of Thrones, que foi a série mais pirateada de todos os tempos, até ter um final ridículo. Então, todas essas aqui... Não, a gente está discutindo, Leonardo, só isso do ponto de vista teórico, né? Não estou falando que ninguém aqui pirateia, longe de mim, né? A gente paga os serviços como qualquer cidadão de bem, qualquer cidadão justo, né? Que busca atender às leis. Só está dizendo que existem pessoas que pirateiam, existem seres humanos que pirateiam, né? Mas, por exemplo, né, que o Netflix ele é o próprio Spotify, né? O próprio Spotify é um combate à pirataria digital, né? Ninguém, assim, esses serviços eles mostram como o acesso é o que as pessoas queriam, né? Não necessariamente, tipo... E as propagandas eram ridículas, né? Tipo assim, as propagandas anti-pirataria, você não roubaria um carro, né? Mas você iria fazer a pirataria de um filme. Cara, gente, pelo amor de Deus, né? Que coisa ridícula, né? E hoje em dia, por causa da pandemia, o que as grandes produções estão fazendo? Estão lançando direto nos streamings, né? O filme da Viúva Negra, que é um dos filmes da Marvel, vai ser lançado em julho direto para o Disney Plus. Ele não deve nem ir para o cinema por causa da pandemia. Então, o mundo muda com certa frequência. O mundo ele é mais complicado do que a gente imagina. E as redes estão permitindo que a gente que o mundo veja. Então, antes até da gente entender a tecnologia, a gente tem que entender para que ela serve, né? E de onde ela surgiu, para o que ela está servindo e qual é o cenário que a gente está trabalhando. Então, a gente começou
com esse perfil muito militar, de eu ter uma aplicaçãozinha para correio, uma aplicaçãozinha para isso, para esse mundo extremamente conectado, que o tempo todo a gente está conectado, né? Que começou com uma conexão que era só por teclado, hoje em dia ele é toque, ele é voz. Você pode chegar numa Alexa da vida e dizer, Alexa, liga a luz, Alexa faz isso, Alexa faz aquilo, Siri faz isso, Siri faz aquilo, e isso ser uma forma de entrar dados na internet, né? Que o software que antes você comprava, hoje você aluga, né? Porque na prática o que você está fazendo aqui é alugar um software. E que esse software, e que isso tudo não está com você, está no servidor de alguma outra pessoa. Então, como é que isso funciona? Né? Como é que, né, o mundo mudou, o mundo está mudando, o mundo está num processo de câmbio muito grande. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, o quanto desse processo de mudança? Assim, gente, olha só, você via o filme no ano seguinte ele aparecia na locadora. E lá em São Paulo, né, apareceu uma reportagem há um tempo atrás da última locadora que existia aberta, né, e a última locadora fechou, né? Então, assim, o mundo é muito diferente, mais do que isso. O filme estreava nos Estados Unidos, tipo, em março, ele ia vir para o Brasil, se viesse, no final do ano. Tinha uma disparidade muito grande, a internet acabou com isso. Porque o cara sabe, se ele não lançar simultaneamente no mundo todo, rodou. No dia seguinte está na web. Nem que nego veja o negócio filmado em celular do cinema, mas nego quer ver para não tomar spoiler. Cara, o Snyder Cut, né? O Snyder Cut lá do Liga da Justiça. Cara, no dia seguinte que lançou o Snyder Cut, cara, todas as cenas novas estavam no YouTube. Todas. Né? Então, isso é um processo bizarro que a gente tem de homogeneização da informação. Mas a informação é isso, o mundo é diferente. Então, quando a pandemia vem para mostrar também que, cara, 90% dos trabalhos eles podem ser remotos. A questão é saudável ser remoto? Eu não sei. A gente não sabe ainda, a gente não sabe o efeito disso. Né? Mas, por exemplo, assim, se eu perguntasse para vários de vocês sentem muita saudade da sala de aula presencial? Assim, do tipo, poxa, eu quero voltar a ir para o UFRJ às 8 da manhã todos os dias? Né? Tipo, meu Deus, né? Sabendo que alguns de vocês que vão morar tipo, a 2 horas e meia da faculdade, né? Nossa, eu quero acordar às 4:30 da manhã para assistir cálculo às 8 da manhã. Gente, né? É complicado você dizer isso, né? Ou então que, na verdade, será que esse modelo não pode ser híbrido? Né? E se esse modelo pode ser híbrido, será que ele não pode atender mais pessoas? Né? O que é ruim de atender mais pessoas é que, gente, pelo amor de Deus, haja energia espiritual. Porque, assim, se eu corrigir mais alguma prova, eu vou me matar. Sério mesmo. Se eu corrigir mais alguma coisa, eu vou cometer suicídio, porque eu não aguento mais corrigir prova, trabalho. Mas, enfim. Só esse período eu tenho 180 alunos. Eu já estou começando a chorar só de pensar em corrigir tudo. Mas tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. A gente vai tocar esse barco para frente. Nossa. Então, assim, né? E ainda estou devendo coisa de outros períodos passados. Cara, e o problema é que não é corrigir, o problema é lançar. Depois que você lança, né, você ainda tem que corrigir o que o nego lançou errado. Eu estou com a turma de segurança que já está tudo corrigido. Não está lançado porque alguém fez cagada. Mas, enfim, né? Então mudou porque na hora da rotina presencial, né, muita gente não vai querer voltar. Né? Ou vai querer um modelo híbrido. Se eu dissesse para vocês assim, mas você tem que ir na UFRJ só 1 ou 2 vezes na semana. É diferente de você dizer assim, você tem que ir na UFRJ todos os dias. Né? Então, essas são coisas que a galera... Gente, haja machine learning. Como é? Tá com 35 de 35? Gente, assim... Ai, Jesus. Tá bom, eu peço lá pro Pino para aumentar o número de vagas de rede. Já tá com 35. Gente, essa turma começou com 20 pessoas. Será que você chega a 200 alunos, professor?
Porra, não fala isso não, cara. Não fala que eu vou pedir 35 tem 100, hein? Não fala não que a programação avançada começou com 40, eu botei 60 e nem quer que aumente para 80. Caramba. Não, né? Porque se tá 35 de 35 é porque tem gente que já rodou e não sabe, João. E aí no final do período, quando eu for lançar nota, o cara não vai estar. Tá, vamos lá, eu vou cuidar disso. Me manda um e-mail para lembrar. Eu já estou com 450 e-mails não lidos, mas vamos tentar fazer isso aí funcionar. Então, toda essa questão, a pandemia mostra que com o advento das redes, a gente consegue gerenciar melhor. Tem vários trabalhos que a gente consegue fazer remotamente. E mais do que isso, muita gente está sendo contratada para trabalhar no exterior, morando aqui no Brasil. E às vezes é vantagem, né? Porque uma empresa lá de fora vai contratar um brasileiro por, sei lá, por 2.000 libras por mês, e 2.000 libras por mês em Londres não faz diferença nenhuma, mas a libra tá 8, galera. 2.000 libras para trabalhar remoto na Inglaterra é, sei lá, 16 mil aqui. Que aqui dá para você viver bem, né? E, ao mesmo tempo, muita gente que gostaria de estar morando aqui no Brasil pode morar no Brasil mantendo um trabalho na Inglaterra, gringo, né? E várias nações hoje estão apostando num tipo de passaporte que é o passaporte do nômade digital. Então, o que é um nômade digital? É um cara que anda entre países, que fica longos períodos de tempo, só que ele trabalha em negócios digitais, ou trabalha remotamente, ou a renda dele vem por causa da internet, né? Então, esses são modelos que surgem com as redes de computadores, que surgem com esse tipo de coisa. Para vocês terem noção, eu vou mostrar aqui um caso, que era o Google Pixel. Pixelbook? Ou era Chromebook Pixel? Pixel 12.5. Que era esse computador aqui. Ele já vinha com uma placa LTE acoplada, 4G. Ou seja, LTE é o nome do protocolo, e a gente vai ver o que é um protocolo, mas era um computador que vinha não só com uma rede sem fio, mas ele vinha com uma placa 4G embutida, tá? O Samsung Chromebook ARM LG. Que esse carinha aqui, ele veio para o Brasil, né? Esse era um Chromebook de 200, ele foi um campeão de vendas. Ele custava $250, né? Ou seja, na época que o dólar estava a 2, eu consegui comprar um desse aqui no Brasil por R$600, tá? Porque ele vinha com, tá vendo aqui atrás? Aqui atrás, isso aqui é uma entrada HDMI, mas isso aqui era uma entrada de chip. Ele permitia você colocar um chip 3G, mas só na versão americana. Na versão brasileira, a Anatel proibiu fazer isso. Então, você não poderia usar esse cara. Então, com o chip aqui, né, esse dispositivo aqui, ele usava um processador ARM, ele usava um processador Exynos, né? E ele permitia você navegar na internet, tinha um teclado dele era ótimo, a tela dele era de 11 polegadas. Então, esse é um dispositivo que até hoje funciona. Eu dei ele para minha avó, né? A minha avó usa isso para navegar na internet, ver sabe-se lá Deus o quê, prefiro não descobrir, né? Mas ele funciona até hoje, mas na versão americana ele tinha um chip 3G.
2 portas USB aqui, então tinha até bastante porta, né? E isso aqui, né, por $250. Para vocês terem noção, tinha uma história... Samsung... É uma história, né, de um rapaz que chegou, né, um desenvolvedor de software que ensinou esse rapaz que ele era, na época, não sei se ele ainda é homeless, né, que ele era mendigo, né, não tinha casa, ele ensinou o cara a programar aplicativos Android usando JavaScript, usando esse Chromebook, usando uma plataforma, né, uma plataforma web. Então, como é que ele fez isso? Né? Botando um chip de 3G dentro desse Chromebook aqui, para o cara usar esses $250, que é. Então, mostra isso aqui. Isso foi em 2013, essa história, né? Então, isso aqui mostra como o mundo estava mudando, e essas são plataformas que permitem que a gente faça isso. Né? Então, é um mundo muito diferente, né? Então, toda essa conversa que eu estou tendo com vocês é para mostrar o seguinte, olha só, como essa situação mudou, como você tem uma pletora de dispositivos diferentes que acessam a internet de forma diferente, ou cabeado, ou sem fio, ou via conexão de telefone celular, né? Ou então trabalhando de outra forma, né? Para vocês terem uma outra noção de um outro caso. iPad Pro, Raspberry Pi 4. O Raspberry Pi 4 ele é um computador, né, de $25, mas ele tem uma das versões do Raspberry Pi 4 que vem com 8 GB de RAM. Tá? Então, uma galera faz o seguinte, compra um tablet, alguma coisa pequena, dessa assim, mais em conta, e usa o Raspberry Pi como servidor de desenvolvimento. E para vocês terem noção também de como isso é complicado, né, eu estava falei isso com a turma de segurança, tem uma galera que faz o seguinte, né, imagina que, né, a gente sabe que a gente de computação, às vezes, tem um perfil meio eu sei tudo o que existe para saber sobre computação. Então, imagina que entra um cara no cybercafé, uma pessoa no cybercafé, e começa a mexer num iPad ou num tablet digitando, né, qualquer coisinha. Qual é a primeira coisa que a galera vai imaginar? Esse cara aqui está fazendo nada com coisa alguma, ele está aqui brincando, né, com o tablet dele, respondendo os e-mails, patati patatá. Só que, tipo assim, né, o Raspberry Pi 4 ele tem uma coisa interessante. Ele é alimentado por uma fonte USB-C. Quantos de vocês sabem que uma fonte USB-C também pode ser usada como placa de rede? Então, o que acontece, assim, e que é uma forma hoje em dia de ataque rápido, de ataque hacker, né, é que você configura o teu tablet com entrada USB-C, né, como um dispositivo que acessa remotamente, via uma conexão cabeada USB-C, o teu Raspberry Pi, e aí, né, e olha que interessante, você realiza um ataque dentro de uma rede pública a partir de um Raspberry Pi, né, que é extremamente barato, $25, $40, não pega o endereço que vai ter realizado o ataque, o endereço físico é o do Raspberry Pi, não é o do tablet, né? O HD do Raspberry Pi é um cartão de memória, acaba o ataque, você joga o Raspberry Pi fora e joga o cartão de memória fora, pela privada, sei lá, o cartão de memória, porque o Raspberry Pi vai entupir, né? E aí você continua trabalhando no seu tablet como se nada tivesse acontecido, né? Então, olha só que é um outro cenário, é um outro setup, né? E aí, eu tenho aqui um Raspberry Pi. Professor, Diga.
Eu não consegui entender direito como funciona esse ataque. Fiquei meio Na verdade, é perdido. um ataque qualquer. Você pode dar, por exemplo, deixa eu tirar aqui. Aqui para mostrar para vocês. Isso aqui é um Raspberry Pi. Eu coloco ele embaixo da mesa. Pode ser um DDoS, pode ser qualquer coisa, um roubo de identidade. Coloco ele embaixo da mesa. Por exemplo, se o meu tablet ele tem uma porta USB-C, né? Eu posso, tipo assim, dizer o seguinte, assim, imagina o seguinte, se alguém liga uma porta USB-C em algo que está numa bolsa, numa mochila, o que as pessoas vão imaginar? Que é um Raspberry Pi ou que é um carregador? Um carregador, tá? Então, esse carregador, esse Raspberry Pi, você vai estar acessando remotamente, como se fosse um carregador do seu tablet, do seu notebook. E a partir desse cara, você vai, né, realizar algum ataque. Você pode, por exemplo, assim, tem um sistema operacional que é muito utilizado, que é o Kali Linux. Raspberry Pi 4. E aí você consegue, né, tipo assim, que já vem com uma série de ferramentas, por exemplo, inclusive para invasão de rede sem fio, para o que quer que seja, você consegue usar o teu Kali justamente para realizar um ataque qualquer a partir do teu Raspberry Pi, sem que você precise ter nada dentro da sua máquina. Ou se você quiser fazer, né? E aí você consegue trabalhar, tipo assim, você consegue ter esse ambiente de ataque preparado dentro de um cartão de memória para você utilizar para qualquer tipo de ataque possível. Como se você estivesse acessando uma máquina remota, só que ela é extremamente barata, né? Você vai estar, tipo, fazendo um SSH do tablet pra... Exatamente. Isso aqui. Só que não é nem só que é uma conexão física, porque é cabeado, ou seja, se você desativa inclusive o Wi-Fi do teu tablet, ninguém sequer sabe que o seu tablet está em conexão direta com o Raspberry Pi. Bizarro isso, né? E se você vem aqui na Raspberry Pi Org, $35. Tem Pro como cara usar que ele como proxy? ele usa isso com proxy. Eu vou te mostrar, tem um negócio chamado Rasp App. Pô, é interessante pra interceptar e tal, né? Isso. Olha só. Ele Cara, que doido. você transforma o teu Raspberry Pi num router, né, que compartilha ou via Wi-Fi ou via USB-C. Isso aí num aeroporto é um perigo, hein? É sim. Caraca, o E cara aí, bota o nome do aeroporto, todo mundo entrando, achando que tá abafando. Já... Não, assim, e o cara botou isso dentro da bolsa dele. Quem alimenta o Raspberry Pi vai ser o próprio USB-C que serve como placa de rede, ou seja, é a bateria do teu tablet, realiza um ataque, ninguém sabe, ninguém viu, pega, joga o Raspberry Pi fora. Que absurdo. Gente, olha só, o meu trabalho, eu sou professor de segurança, um dos meus trabalhos é preparar vocês para onde isso, né, tá trabalhando. Fake AP, o Breno, você tem toda a razão. Eu posso fingir que sou um access point, né? Um access point é o dispositivo pelo qual vocês se conectam à rede sem fio. Você se anuncia como um access point e começa a capturar dados. Assim, você chega no Starbucks e faz isso. Captura dados para você, sei lá, roubar a conta de alguém. Então, gente, é um mundo muito diferente do mundo que eu comecei a trabalhar. É um mundo muito mais complicado. Mas, ao mesmo tempo, é um mundo com muito mais possibilidades. Você, sem dinheiro, consegue aprender uma série de coisas. Gente, Coursera. Gente, o Coursera é só amor. Será que eu lembro a minha senha? Lembro.
E eu assisto muito curso, entendeu? Muito, 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 muito. E é claro que eu nunca pago por esses cursos, né? Mas eu só assisto uma porrada de curso. Então, assim, tem muita coisa que você pode fazer com um dispositivo muito, muito, muito em conta e já tem, né, suporte o Raspberry Pi 4 para, por exemplo, Netflix e afins. Então, esses serviços de streaming você consegue fazer com um computador de baixíssimo custo, né? Ou um celular de baixíssimo custo. Então, você consegue ter hoje, né, tipo assim, uma pletora, um conjunto muito grande de recursos para acessar a internet. Ao mesmo tempo, você está num cenário que é muito mais perigoso. E, ao mesmo tempo, quase toda a sua vida ela é digital. Ou eu vou perguntar para vocês, quantos de vocês estão usando aqui, né, e o Demai também, quantos de vocês estão usando aqui, né, sei lá, Outlook para fazer alguma coisa? Cara, eu só uso o Thunderbird porque eu tenho uma porrada de conta de e-mail. E um dos serviços de e-mail que eu uso, que é da própria FRJ, é horrível de usar fora tipo, de um cliente de e-mail. Mas tirando isso, quem usaria, entendeu? Né? E surgem vários sistemas operacionais. Então, hoje em dia, você vão ter, assim, há uns anos atrás, você tinha praticamente a galera com Windows, né? Linux era coisa de maluco, né? Você tinha uma galera com Mac, mas o Mac era um computador muito de nicho, para quem trabalhava com música ou edição de imagem, né? E, então, basicamente, as pessoas usavam Windows, na época do Windows XP, por exemplo, no começo dos anos 2000. Hoje em dia, você vai ter galera usando Linux, vai ter galera usando o Windows, vai ter galera usando o Mac, que se popularizou muito, antes do dólar ficar esse absurdo, vai ter uma galera usando Chrome OS, né? Para vocês terem noção, um Chromebook aqui no Brasil, ele é uma opção. Eles vão estar praticando preços por volta de R$ 1.700 com computadores que vão ter um desempenho relativamente rápido, que é diferente, por exemplo, se você for comprar um computador hoje de R$ 1.700, você só vai ter um computador com Windows 10 com um desempenho no máximo medíocre. Mas um computador de R$ 1.700 com o Chrome OS, ele tem um desempenho relativamente razoável, então o mundo é muito diferente. E dentro desse cenário é que vocês têm que viver, né? Esse é um cenário que a rede é mais importante. Se você vai escrever alguma coisa, isso vai estar dentro de um documento, às vezes do próprio Google Drive, ou de um documento, né, do Office na web. Então, é um mundo complicado, né? E que cada dia mais importante, né? Você entender a infraestrutura que está por baixo, para que você possa fazer coisas como, né, desenvolvimento, ou então coisas que eu acho absurdas, né? Como o Colab. O Colab é todo um ambiente de desenvolvimento de ciência de dados na nuvem. Deixa eu ver se tem alguma aula aqui que eu possa mostrar para vocês. Isso é uma aula de um curso que eu dava, que é na análise de grandes volumes de dados, né? Que a gente estava fazendo análise de sentimento com dados do Twitter. Então, a gente coletava dados do Twitter e tudo isso foi feito na nuvem. Então, esses são cenários, né, que... Cara, o APT... Gente, o Brill, ele é um bacalho, né, que a galera fez para poder usar quase que um APT dentro do macOS, mas o APT é só amor, né, gente? APT é só amor. Eu, particularmente, tudo que eu faço Meu sistema operacional favorito é o Debian, né? Eu reconheço méritos do Arch Linux, eu reconheço méritos do Gentoo, mas o meu sistema operacional favorito é o Debian, né? Primeiro porque o Debian você instala uma vez, nunca mais você precisa instalar, né? O negócio parece um tijolo. Eu não tenho nenhuma necessidade de nenhum software muito novo, muito novo, né? Então, você tem uma questão aí a ser trabalhada, uma questão aí a ser, né, desenvolvida. Então, assim, é muito confortável. Ah, Claudio, mas por que você está usando o Ubuntu, então? Gente, porque
Quando você vai lidar com Data Science, a maior parte das coisas foi feita para o Ubuntu, aí ser recompilado é um trabalho do caramba, e aí eu fico com preguiça, tá? Mas esse sistema, por exemplo, assim, se eu lhe recomendo, se eu vou dar uma aula hoje em dia, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o Colab. Porque é fácil, inclusive, eu vir aqui compartilhar o notebook com alguém. Então, o mundo é diferente, né? E, ao mesmo tempo, eu consigo dar uma aula, por exemplo, de álgebra linear. A minha aula de estatística para o mestrado e doutorado, ela é dada toda usando o Colab. Justamente porque, assim, primeiro que eu acho que em estatística para computação tem que ser programado, porque senão não é estatística para computação. É estatística que uma turma de computação cursa, né? Mas essa é só uma opinião, digamos, não tão popular, assim, dentro da UFRJ. Mas são coisas como essas que a gente, né, tem que pensar, tá? Então, assim, né, esse cenário que o mundo está envolvido hoje é o cenário que vocês vão atuar, é um cenário que vocês vão acabar chegando nessa nuvem de uma forma ou de outra. Seja como acesso a recursos, seja como forma, e saber que isso tem que dar para vocês opções. Tá? Então, o que eu vou querer de vocês para a aula que vem? Leiam o capítulo 1. O capítulo 1 mostra os fundamentos da rede. Eu devo gastar a próxima semana conversando com vocês sobre esse capítulo 1. Tá? Tem alguns conceitos que eu acho que são fundamentais no capítulo 1, que eu vou já deixar aqui, que eu quero que vocês prestem atenção. O que são protocolos? Pilhas de protocolos. O que são sistemas autônomos? O que é a internet? Lidar com atrasos e tipos de atrasos. Que mais? Dispositivos da rede. E, assim, esses são os conceitos que eu acho que são conceitos fundamentais que vocês têm que buscar ler para entender. E na próxima segunda-feira, né, a gente tem isso tem uma discussão. Eu vou trazer uns slides, vou conversar sobre isso com vocês. E a ideia também é que vocês, né, instalem o Packet Tracer. Cláudio, por que instalar o Packet Tracer? A Cisco é uma empresa malvada, maldita, capitalista, cruel. Talvez. Eu nem vou discordar disso muito, não. Mas ele é conveniente para o que a gente está fazendo. Então, assim, o que eu vou pedir para vocês virem aqui? Venham aqui nessa página, eu vou botar aqui para vocês. Esse aqui é o link do Packet Tracer, mas eu devo colocar essas coisas lá no Classroom também, para vocês baixarem, tá? E baixem o Packet Tracer, instalem na máquina de vocês, que eu vou começar a rodar os exemplos e construir as redes com vocês usando o Packet Tracer. Ah, Cláudio, por quê? Porque o legal seria que a gente pudesse fazer isso fisicamente, mas durante esse período de pandemia, o que eu vou fazer com vocês é meio que explicar para vocês os conceitos fundamentais de redes e tentar montar com vocês uma rede Cisco em paralelo, conforme a gente vai fazendo o curso. Então, a ideia é que vocês tenham uma palhinha de como, né, se operacionaliza uma rede e montar essa rede, fazer uns cálculos de máscara, de subrede, e a gente vai fazer os trabalhos usando o Packet Tracer. Tá? Então, vocês podem se baixar, a gente vai falar sobre isso, a gente vai ter algumas aulas práticas. Tem para Mac, Windows e Linux, né? Tem uma versão também para tablet, mas eu tenho, sei lá, dificuldades, né? Eu tenho complicações. Então, né, vocês conseguem baixar daqui desse link e deixem isso pronto para a aula que vem, que a gente vai ter isso, né, preparado. Então, gente, dúvidas, traumas, desilusões, hoje foi só para dar aquela motivada, para a gente conseguir, né, entender o que é, para onde o curso está indo, qual é a pegada que eu quero dar. Eu quero muito que a gente discuta coisas como a Lei Geral de Proteção de Dados, privatização de teles, né, coisas como franquia de dados, qual é o benefício e qual é o malefício, porque existem as duas coisas, né? E eu estou aberto para vocês mandarem mensagem, perguntarem,
eu tentar resolver essas questões burocráticas. Ainda tem umas questões que eu estou tentando resolver com o Pino, mas que são um pouco mais complicadas, porque eu sei que tem gente de diferentes cursos aqui. Leonardo, eu vou dizer para vocês o seguinte, você até pode usar o Wi-Fi do Starbucks, mas toma muito cuidado quando for usar o Wi-Fi do Starbucks, né? Mas... E coisas como, por exemplo, VPN não resolve. Então, assim, é mais complicado. Cara, esse curso é de como utilizar o Packet Tracer, entendeu? Mas eu fiz. Eu fiz porque eu sou instrutor Cisco. Mas, assim, assim, digamos que esse curso não mora no meu coração, não. Tá bom? Vamos botar dessa forma. Cara, eu não sou contra fazer, não. Eu acho legal vocês fazerem, mas assim, eu já... É porque eu já estou lidando com isso há tantos anos, que assim, que quando eu começo a fazer os cursos da Cisco, já me dá um desespero no coração, que tipo assim, eu já não aguento mais calcular máscara de rede. Ah, não, tudo bem, eu entendo isso, né? Então, assim, segue aqui com a gente, que aos pouquinhos a gente vai fazendo as coisas. Tá bom? Então, pessoal, dúvidas, traumas, desilusões, coisas que vocês queiram perguntar, que vocês tenham curiosidade, que vocês queiram comentar. Professor, eu queria saber o link do seu canal no YouTube, onde vai estar as aulas. Eu ainda não criei a playlist porque eu não gravei nenhum vídeo, né? Mas o meu canal no YouTube, deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês. O canal dele é o nome dele normal. Se você pesquisar, acabei de pesquisar aqui, bota Cloud Micheli, Sério, meu nome é fácil até. Vou botar aqui o link. Meu nome é fácil, gente, até na hora de pronunciar. Porque eu sou uma pessoa fácil. Não tem acento, não tem 2 Cs, não tem 2 Ls, não tem nada. Tipo, pô, eu sou um ser humano de boas. Tecnicamente não é Cláudio, porque teria que ter acento. Eu não sei nem pronunciar o meu nome. Eu simplesmente adotei como Cláudio e tá bom. Tá em paz. Qualquer coisa, quando eu quero dar uma desculpa, eu digo que é italiano. Tá ótimo. Ah, tá. É mais rápido. Mas esse é o meu canal, vocês podem... Meu nome é João. João. Pessoal, vocês podem... Os vídeos estão aqui, se vocês não precisam se inscrever, mas tem vídeos das outras turmas, se vocês quiserem comparar. Tem coisas sobre rede já aqui dos cursos passados. Eu não gostei muito dos cursos passados, então eu quero mudar bastante coisa. Né? Mas assim, vocês vão notar que eu estou sempre com raiva dos meus cursos. Eu sempre acho que eles não são bons o bastante, né? Mas o bom disso é que eles vão melhorando aos pouquinhos, a gente vai pegando as opiniões de vocês e vão passando, tá bom? Então, pessoal, eu vou tentar fazer o seguinte, que nas próximas aulas dure menos, né? Não dure as 2 horas, porque eu sei que isso deve ser extremamente cansativo para vocês. E a minha recomendação é sempre que vocês assistam o meu canal com uma velocidade de 0.8, porque é o que a galera diz que fica bom de vocês ouvirem. Então, das turmas passadas. Então é isso, né? Mais alguma coisa, senhores? O Packet Tracer, então, você vai mostrar um pouquinho como mexer nas próximas aulas, né? Isso. Não vou deixar vocês a Deus dará, não. Inclusive, tem uma aula no meio do curso bem grande, que é só sobre o Packet Tracer. Que eu chamo, inclusive, um outro instrutor da Cisco, ele mostra o Packet Tracer como um todo. Para aqueles que não sabem, né, as disciplinas da Cisco, né, para você fazer a certificação, elas estão disponíveis, elas são NCG 007, 008 e 009. E provavelmente deve ser com o Gabriel. O Gabriel, ele é meu aluno de doutorado, ele é um cara ótimo, ele tem toda a paciência do mundo, né? Eu já estou de saco cheio da Cisco, então assim, já deu tudo que tinha que dar para mim. Então, às vezes, eu fico de mau humor, e ninguém merece um cara de mau humor, né? Então... Professor, diga. você acha que vale a pena fazer as certificações da Cisco? Cara, depende. Da Offensive Security? Cara, eu acho muito... Acho que a certificação da Cisco, ela é um balizador muito grande para quem quer seguir carreira dentro de redes, entendeu?
mostra que você tem um conhecimento não só teórico, mas também como prático. É que, por exemplo, no meu caso, que eu segui para a academia, ter a certificação da Cisco, ela não me ajuda muito, entendeu? Então, por exemplo, e a prova da certificação, ela é uma prova que, além de ter muita coisa de memorização, ela é uma prova muito de comando. E, tipo assim, cara, sinceramente, eu não gosto desse estilo de prova, porque se eu precisar de algum comando, eu procuro na internet, né? Se eu não lembrar de algum detalhe, eu uso o help na hora, entendeu? Da própria Cisco. Não é muito difícil. A maior parte de vocês vai super bem nas provas da Cisco, né? Mas é que essa altura da minha vida eu acho chato, né? Mas é que nem, por exemplo, quando você é desenvolvedor há muito tempo e te pedem para fazer um CRUD, né? Cara, tipo assim, quantos formulários eu já fiz na minha vida? Aí bate aquela desmotivação. Mas, por exemplo, assim, a gente está querendo trazer para o UFRJ o CCNP, eu não consegui ainda trazer, né? Então a gente está querendo formar um grupo de professores, né, que tenha isso, tenha um perfil mais prático, né, que a gente consiga fazer para que a gente traga não só o CCNA, mas o CCNP. Então a gente está trabalhando duro nisso, mas assim, falta fôlego, né, gente? Eu dou muitas disciplinas e tem também eu também sou coordenador de curso, então tem toda uma carga burocrática muito grande, então tá um pouco puxado, mas assim, com o tempo tudo vai. Aos pouquinhos a gente vai trabalhando, tá bom? Beleza, professor. Obrigado. Tá ok? Gente, mais alguma coisa? Então, gente, muito obrigado. Pode falar. Você pode esperar o pessoal sair. Eu vou falar rapidinho, 2 minutos, quando o pessoal sair. Tranquilo. Então, pessoal, muito obrigado pela presença. Eu vou parar aqui a gravação. Vou tentar subir esse vídeo para o canal no máximo esse final de semana. Lembrando, né, as nossas aulas a gente combinou terças e quintas de 3 às 5, né? Sendo que a partir das 2 horas essa aula vai ser de exercício. Então, por exemplo, se vocês tiverem alguma dificuldade em instalar o Packet Tracer, a gente pode combinar um horário lá pelo Classroom e eu dou uma olhada antes com vocês, né? Qualquer coisa a gente conversa junto, tá? E eu desejo a vocês um ótimo final de semana, um bom término, né, de semana, um bom término, né, de GICTAC aí para vocês. E a gente se vê na próxima segunda-feira. Forte abraço aí para todos vocês. Estão dispensados. Valeu. Valeu, professor. Obrigado. Obrigado. Obrigada, doutor. Boa tarde. Muita disciplina. Valeu. Tchau. Falou? Opa, pode falar. O João Paulo, você quer falar com o professor? Tranquilo. Pode falar. Você quer que eu tire o fone? Não, tanto faz. Pode falar. Você falou primeiro, então pode falar você. Não, pode falar. É coisa boa. Tá. Professor, é sobre a sobreposição de horários.
Eu queria saber se você sabe exatamente o que você precisa fazer para regularizar o aluno. Se é coisa do coordenador do curso ou é só você mesmo? É o coordenador do curso, se você tiver sobreposição. Ele tem que validar, mas se você quiser, assim, se precisar falar, eu vou avisar justamente isso, que esse primeiro horário é um horário de exercício, né? Que eu passo uma atividade. Entendi. E aí eu converso com o cara, entendeu? Não tem trauma, não. No caso, eu sou de CI, seria o Luigi. Não, eu falo com ele, assim, tipo assim, que Luigi, esse horário extra aí é uma coisa que a ECA tem, né? Mas eu tô dando aula terças e quintas de verdade. Esse horário é um horário que eu reservo para exercício, para dúvida, que o canal fica aberto, mas assim, o cara pode fazer fora. Isso não tem problema, não. Se quiser, eu falo com o Luigi, sim. Tipo assim, eu tô. Cara, o Luigi é porque o Luigi é muito de boas, cara. Então, assim. Eu sei. Então, assim, é super tranquilo conversar com ele. Beleza. Então, isso me deixa mais tranquilo. Então, no caso, eu te mando um e-mail sobre. Pode sim, pode formalizar isso? Tá bom. Uhum. E aí, tipo assim, aí qualquer coisa. Primeiro você vai ter que abrir um processo lá com o Luigi. Aí, se o Luigi me questionar, tipo assim, você pedir mais detalhe, pode dizer que eu converso com ele, é sussa, tá? Tá, porque, tá bom. Lucas, já é, sei lá, segunda ou terceira matéria que você faz comigo, não é isso? Na verdade, eu tentei entrar em IoT no mestrado, só que ficou puxado as outras matérias, eu tranquei. Mas sim, eu fiz segurança e agora... E não fez errado não, porque ficou uma bosta. Eu detestei. Não, que isso. Assim, já tô pensando em mudar tudo de novo. Mas tá bom, mas tá bom. Mas aí eu faço e... Perfeito. Na próxima e vai estar show de bola. Obrigadão, Micélio. Nada, se cuida. Falou. Falou. Não, é bobo. Eu só queria perguntar se você fica vendo a tela dos alunos, porque eu sempre deixo vídeo para caso o professor se sinta, sei lá, sozinho. Eu gravo a tela acho que talvez eu não. Agora você me pegou, eu não sei, né? Porque eu não sei o que aparece para vocês. Pode ser que tenha aparecido em algum momento que não tivesse compartilhado, entendeu? Mas se você se sentir constrangido de qualquer forma, eu não subo esse vídeo, né? Não é essa questão, não. Tô falando que, tipo, é preferível que os alunos apareçam, tipo, você se sente melhor nesse sentido? Cara, assim, eu não tento eu tento não colocar isso como um problema, porque eu sei que vocês estão em diferentes situações, né? Tipo assim, alguns de vocês estão nos quartos de vocês, alguns de vocês estão assistindo aula na sala, outros de vocês estão, sei lá, assistindo onde dá. Então, assim, eu tento não botar nenhuma pressão de vocês ligarem ou não a câmera, porque eu sei que é um pouco complicado. Eu, sempre que possível, eu tento ligar, porque eu sei que, assim, para vocês é importante ter o meu rosto, ou então mostrar um slide, mostrar algum recurso, mas, assim, não se grila com isso não, cara. Assim, eu não tenho grandes problemas com isso, não. Eu lido bem com as telas pretas e com as vozes de vocês, né? O que é a única coisa que, às vezes, me incomoda. Tipo assim, é que talvez eu fale muito alto. E aí, tipo assim, eu falo, e isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar. Mas estou trabalhando nisso. E pode não te interromper, assim, interromper por eu falar uma dúvida em vez de escrever ali? Não, pode, assim, isso não tem problema, não. Assim, eu sempre deixo o chat, eu estou sempre vendo o chat se der algum problema, e tem sempre essa ferramenta de você levantar a mão, né? E aí eu estou olhando, mas assim, se eu não olhar, se eu não reparar no chat, você pode dar uma interrompida via áudio, né? Isso eu não tenho grandes galhos, não. Cara, eu sou um maluco muito de boas. Em relação à sala de aula. Se a gente, assim, tudo com respeito, tudo com parcimônia, a gente leva de boas. Eu não tenho galho nenhum, entendeu? Então pode ficar super tranquilo que, assim, que a vida... pelo menos da minha parte, eu tento fazer com que as coisas sejam bem tranquilas. Beleza. Eu tô falando isso mas eu talvez nem assisto síncrono, que eu tenho aula no horário. Essa semana que ele cancelou porque tinha a DIC.
Mas se o professor, eu não gostar da aula do professor, eu gosto muito de interagir com o professor e eu estou gostando dessa aula. Então, se o outro professor, a aula, eu não gostar tanto, assim, para assistir síncrono e tiver aquela pessoa que grava clandestinamente a aula de comunicação 2, aí eu vou ficar assistindo essa aula síncrona mesmo. Cara, uma coisa que eu faço é o seguinte, assim, às vezes eu deixo, assim, vocês podem deixar um gravador de tela, não tem grandes coisas, não. Ah, sim, eu tô ligado. Dava até para baixar o OBS, né? Só que aí... Eu uso um plugin do Chrome. Eu uso, como é que é o nome dele aqui? Nimbus Screenshot, ele grava a tela. Qual? Nimbus Screenshot. Tá escrevendo aqui no chat. De Nimbus mesmo? Nimbus, N-I-B-U-S. Você pode escrever. Mas eu não gosto de fazer isso, não por uma questão moral nem nada assim, não. Mas é porque se o professor começa a perguntar uma coisa para mim e eu não responder, aí fica meio suspeito. Não, na verdade, assim, eu não tenho muito problema com isso, não. É porque, cara, é aquela coisa. Às vezes, 2 horas seguidas de áudio é muito difícil, né? Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de assistir vídeos longos seguidos, principalmente sentado na minha cadeira, né? Então, às vezes, aqui eu estou aqui trabalhando com vocês, sentado, conversando, e é puxado, é bem puxado. Pô, eu sempre boto uma velocidade 1.5. O único professor que eu não consegui fazer isso foi você, que eu estava vendo umas aulas de rede gravadas, e realmente eu tenho que botar 0.8 ou 1, porque é bem rápido, fica bem rápido. Quando você fala 1.5, fica... assim, os alunos, assim, eles tinham feito um experimento que a aula ficava boa de assistir em 0.8. Assim, eu falei, gente, 0.8 de 2 horas, haja paciência. É por isso também que eu busco fazer aulas mais curtas, né? Porque vocês lerem bastante coisa em casa, vídeos curtos, aulas mais curtas, mas eu não consigo ter, tipo assim... Eu tentei um modelo de aula no ano passado, que era... Eu gravava vídeos de 20 minutos curtos e ia para aula só para tirar dúvida. E os alunos acharam muito ruim. Ah, é? Então, eles preferiam que eu desse a aula síncrona e gravasse a aula síncrona. Então, assim, como isso funcionou melhor, eu acho que até uma questão de costume, né? Eu também eu resolvi não brigar com ninguém e seguir em frente. Ah, tá. Beleza, era só isso mesmo. Então tá, professor. Um abraço. Falou, eu vou para a próxima aula agora. Se cuide.